Ao vivo, então, vamos conversar com dois deputados estaduais para falar sobre a questão da renovação, das alterações, das flexibilizações feitas na lei dos aterros sanitários aqui no Paraná. Vai conversar conosco os deputados Ricardo Arruda, do PL, e Tadeu Venere, do PT. O Ricardo Arruda votou pela derrubada do veto e o Tadeu Venere votou pela manutenção do veto. Nós conversamos então agora, começamos essa bate-papo com o Ricardo Arruda, do PL. Deputado, boa tarde, obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan em todo o Paraná. Primeiro, por que o senhor resolveu votar pela derrubada do veto? Boa tarde, Mark, boa tarde a todos os ouvintes da Jovem Pan. Esse projeto foi aprovado em abril, né? O veto do governo houve e, pelo propriamente dito pela assessoria do governo, foi um erro esse veto. Tanto é que a liderança do governo encaminhou o voto para a derrubada do veto. Então, por essa razão que nós votamos. Esse projeto foi analisado em várias fases, foi feito de repente, não. E não tem nada tão grave que envolva esse projeto. Nós vimos uma matéria que houve aí no canal de televisão, que houve muita coisa aí, falas que não são verdadeiras e depoimentos de alguns que não são verdadeiros também a respeito desse projeto. Nós vamos também falar com o deputado Tadeu Venere, do PT, estamos com um probleminha de conexão com ele. Por enquanto seguimos com o deputado Ricardo Arruda. Deputado, o senhor fala em erro do governo, mas o veto do governador é bem claro e ali tem as justificativas. O governo chega a falar em perigo de trazer ao Paraná resíduos com dificuldade de tratamento, né? O senhor leu esse veto e o que o senhor achou dessas informações trazidas pelo Palácio Iguaçu no veto? O governo votou um item do projeto inteiro, tá? Porém, qual é o erro? Qualquer lixo que for entrar no estado do Paraná vai ter que passar por uma autorização dos órgãos competentes do governo. E lixo tóxico e radioativo, como o deputado Goura erradamente falou que vai entrar, não vai entrar, que isso aí está no projeto. Não pode entrar esse tipo de lixo aqui no Paraná. Esse é o primeiro grave erro que foi ventilado aí na mídia. Deputado Ricardo Arruda, tudo bem? Eduardo Escola falando aqui dos estúdios da Pan News. Deputado, eu não sei se pode ser um erro de interpretação meu ou talvez algo no regimento, mas um assunto como esse, que envolve os paranaenses, os municípios paranaenses, na opinião do senhor, não deveria, por exemplo, ter sido feita uma consulta pública, audiências públicas, para ouvir o paranaense, para ouvir também o morador aqui do nosso estado em relação ao assunto que, bem ou mal, se tornou polêmico? Eu acho que seria viável, sim, uma audiência pública, embora é um termo tão técnico que envolveu uma grande área do governo, que envolve essa área de engenheiros, técnicos no assunto, que não é um assunto, não é assim, como a gente vê uma reportagem, parece que vai vir caminhão de lixo e jogar na praça aqui, na nossa praça aqui, da nossa Hora Salete. Não é assim. Isso aí já acontece, não é apenas no Paraná. O Paraná já manda lixo para Santa Catarina. Já tem esse acordo também. Esse lixo todo é feito um trabalho em cima dele, de aterro, de reciclagem. Isso gera emprego também. Então a gente tem que entender aonde está qual é a gravidade desse problema. Esse projeto foi aprovado em abril e ninguém falou absolutamente nada. Nenhuma imprensa divulgou. Sobre esse ponto do lixo da Santa Catarina é importante, a gente apurou aqui com a Secretaria de Desenvolvimento Ambiental, Desenvolvimento Sustentável e Turismo, e eles esclareceram que houve uma tentativa dos municípios do litoral até de enviarem o lixo a Santa Catarina, foi uma sugestão inclusive do Ministério Público do Estado, mas Santa Catarina recusou o recebimento desse lixo. O senhor teve conhecimento disso? Não tive. O que a gente tem é informação apenas do governo. Então, mas a informação do governo agora é que Santa Catarina recusou receber esse lixo, a informação que veio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável e Turismo. Então, a Assembleia não teve contato com essa informação para fazer a votação desse projeto, é isso? Não, eu não tive contato com essa informação, não. A diretoria da casa, né, que tem as maiores e primeiras informações, deveria ter visto isso aí antes de jogar isso para plenário.
Deputado, é o Eduardo Escola novamente. Eu queria te questionar em relação, por exemplo, a gente tem um levantamento, ainda é um pouco defasado, mas de cerca de 4 anos atrás, que pelo menos 90 municípios paranaenses não tinham coleta seletiva, não tinham uma destinação para o seu lixo urbano. Uma das grandes cidades aqui do estado, que é Ponta Grossa, enfrenta também alguns pepinos, alguns problemas em relação ao lixo. A Assembleia olha, ou pelo menos o senhor, os aliados do senhor, olham para essas cidades também? Tem algum mecanismo que se possa colocar esses municípios que hoje não têm lixo bem separado ou bem coletado no radar, para que projetos também os beneficiem? Olha, todo projeto que envolve algum gasto de governo, alguma mudança de estratégia do governo, tem que vir do executivo para nós. Nós não temos autonomia de nos envolver nesse caso, a não ser que a Assembleia seja provocada para isso. Tá certo, o deputado Ricardo Arruda, do PL, que conversa conosco. Estava previsto, deputado, para conversar conosco nesse momento também o deputado Tadeu Venere, do PT, que tem uma posição contrária ao senhor, mas ele está com problema de conexão, não conseguiu entrar conosco. Então, podemos conversar. Só um minutinho. Claro, se me permitir. Claro. Todos os deputados do PT, todos votaram favorável ao projeto em abril. Todos. Só votaram a favor do veto do governo, que foi um item apenas, que não ia mudar praticamente quase nada no projeto. Tanto que a liderança do governo pediu para a gente votar contra o veto. Se o líder do governo pediu isso, é porque o governo entendeu que o veto que ele fez foi errado. É que, infelizmente, a oposição sempre quer fazer crítica e aumentar o barulho. Por que o senhor acha que eles mudaram o voto, deputado? Porque eles são oposição ao governo, eles mudam o voto. Eu, como parlamentar conservador, o único lixo que eu quero varrer e tenho problema é o lixo do PT. O resto é tudo reciclado. É isso. Então, na sua opinião, deputado da oposição teve uma postura oportunista, é isso? Com certeza, como sempre. Tá certo. Deputado Ricardo Arruda, do PL, que conversa com os ouvintes da Jovem Pan. Deputado, só para então esclarecer até a nossa audiência, que está já participando com várias questões aqui na nossa programação, então houve uma falha de comunicação, dá para resumir assim, pelo que o senhor está dizendo, né? A informação da liderança do governo na Assembleia foi que era para votar para derrubar o veto, mas o Palácio Iguaçu informou à imprensa, inclusive, que as razões do veto estavam lá no texto legal que o governador enviou para a Assembleia. Teve um ruído na comunicação. Eu acho que foi um grave erro da comunicação, porque se o projeto foi aprovado e foram feitas mudanças que todos os deputados votaram favoráveis em abril, e aí o governo veta, o governo tem que assumir a responsabilidade, até porque ele orientou o líder do governo, o deputado Michel Miqueleto, a orientar a nossa bancada a votar contra o veto do governo. E a liderança só pede para votar contra se o governo orientou. Então, acho que as perguntas maiores têm que ser feitas ao governo do estado do Paraná. Até porque certo. O projeto partiu deles. Né? Tá certo. Obrigado, deputado Ricardo Arruda, do PL, que gentilmente já falou com os ouvintes de Jovem Pan. Aliás, deputado, obrigado. Vários deputados foram convidados aqui e o senhor foi um dos poucos que topou falar sobre esse assunto e esclarecer a audiência de Jovem Pan, e não só da Jovem Pan, a falar com os paranaenses. Obrigado pela atenção. Imagina. Muito obrigado. Deus abençoe. Agora, 4h16. E esse assunto mexeu com os paranaenses, né? A escola teve muita polêmica, como você bem viu aí agora o deputado dizendo que entre os poderes também teve um ruído, né? O deputado reclamando que recebeu informações desencontradas e isso atrapalhou inclusive os deputados a fazerem uma avaliação mais completa deste projeto, e as entidades reclamam muito da celeridade com que isso foi tratado, e talvez esse seja um dos problemas dessa história, né? Se tivesse tido mais tempo, até para os deputados debaterem melhor, conversarem melhor, né? E apurarem melhor o que estavam fazendo, talvez esses problemas não tivessem tão visíveis neste momento. Inclusive, o deputado falou ali que até
pedir a sugestão, né? Porque foi um assunto que ontem colocou em xeque, claro, as nossas avaliações até na redação, né, Mark? E aí a gente colocou, mas não foi feita uma audiência pública para pelo menos debater, ouvir a população, ouvir as entidades de classe, ouvir quem é o maior interessado nisso tudo, onde estão os aterros sanitários maiores aqui no estado. Aí o deputado fala agora que, por ser um assunto muito complexo, talvez não foi feito. Justamente por ser um assunto complexo que demandaria um pouco mais de tato, até mesmo de transparência ou informação, é que deveria ser feito uma audiência pública. Claro, a gente não culpa o deputado, que por sinal nos atendeu aqui hoje para esclarecer a parte que cabe a ele, mas sim quem votou, ou a base do governo, ou a própria Assembleia Legislativa. Alguém deveria ter de alguma maneira incentivado ou puxado uma audiência, uma maneira de ouvir o paranaense ou até mesmo esclarecer o paranaense. Pode não existir uma audiência pública, mas talvez uma tradução do projeto, porque o projeto de lei é igual aquela coisa, né? Letras miúdas em cima de letras miúdas. Mas talvez o paranaense precisava saber e entender como é que isso vai funcionar na prática, porque hoje tá lindo as notas. Porque foi distorcido isso, aquilo, mas não, por que ninguém dá a cara a tapa pra falar? Por que ninguém coloca a cara aqui na frente e diz, não foi isso que aconteceu, o projeto não quer dizer isso, mas ninguém tem essa coragem. Tanto é verdade que eu vou fazer questão aqui de ler. A gente convidou primeiro o deputado Tião Medeiros, que é o autor da proposta. Ele não quis falar com a gente, alegou que tinha agenda apertada. Depois convidamos o deputado Paulo Litro, que foi o relator dessa proposta lá na Comissão de Constituição e Justiça. Ele também declinou o convite. Depois falamos com o ex-deputado, né? Ele era suplente, mas na época estava no cargo, Gugu Bueno, que era o relator do caso na Comissão de Meio Ambiente. Ele que encaminhou o parecer favorável a esse projeto. Ele também não quis conversar conosco. Aí nós tentamos, então, conversar com algum deputado da mesa diretora da Assembleia. Eles também declinaram o convite. Aí começamos a conversar com os outros deputados que votaram sim ou não. A gente queria promover um debate aqui democrático com os dois lados, né? Vários recusaram. O deputado Ricardo Arruda do PL topou falar. Ele votou aí pela derrubada do veto, pela flexibilização da lei, conforme ele explicou os motivos dele. E, infelizmente, o deputado Tadeu Venere, que tinha combinado conosco também falar, não conseguiu conexão e não conseguiu falar conosco, não atendeu mais as ligações aqui ao longo do programa, mas só contando esse bastidor, Escola, para mostrar que a Assembleia fez uma nota lá, criticou muito a postura da mídia, mas o espaço aqui está aberto para que os deputados possam explicar então a versão deles, já que eles alegam, inclusive, segundo o deputado Ricardo Arruda, que o governo aqui se comunicou mal com a sua base na Assembleia, mas infelizmente o microfone está aberto, foram feitos convites, mas poucos, ou pelo menos só um, quis falar e explicar o que aconteceu. Também convidamos o deputado Goura, ele se recusou a falar e assim vai indo. Então, eles não quiseram falar aqui no microfone da Jovem Pan News. Agora, 4h20. No nosso portal riquemais.com.br, inclusive, você tem a lista, viu, completa dos deputados que votaram a favor e contra a derrubada desse veto. Você pode acessar lá, porque 29 optaram por derrubar o veto e 13 a favor da manutenção do veto do governo, e 12 parlamentares simplesmente não se pronunciaram na Assembleia Legislativa aqui do estado. Na nossa live esse assunto tá dando pano pra manga, viu, Mark? Vamos registrar alguns ouvintes aí, Escola? Vamos sim, olha só, o CP Tecnologia, na minha opinião, até poderia fazer, desde que os paranaenses viessem de alguma forma ganhar dinheiro com isso, seja por meio de reciclagem, geração de energia, mas só vir por vir eu não concordo, é o que diz o UCP Tecnologia. O tio Valeta questiona, esse lixo virá para cá, vai ser um lixo para abastecer as empresas de reciclagem? E o Álvaro, cadê aqui, o Álvaro Veronese, eles ganham pouco, né, para ter conhecimento dos projetos. Essa não é a função deles? Aproveitar para só criticar a oposição não vai resolver o problema. Reconheça o erro e tenha autocrítica, é o mínimo que nós esperamos. O Álvaro diz que sério que eu vou ser obrigado a concordar com o PT nesse caso? Nosso ouvinte de todos os dias. É importante falar também aqui que a Assembleia encaminhou aqui para a redação também a informação que a lei seria muito semelhante à já aprovada em Santa Catarina.
Catarina, né? O artigo 17 da lei lá de Santa Catarina, que autoriza a importação de lixo de outros estados. A informação que a Assembleia enviou via assessoria de imprensa aqui para a redação do Grupo RIC. Então está registrado aqui também essa defesa da Assembleia do Paraná, dizendo que a lei é semelhante à que já existe em outros estados, no caso o vizinho Santa Catarina. Agora 4h21. Vamos para o rápido intervalo comercial, a gente já volta aqui na Jovem Pan News. Você está